começamos a nossa gravação, tá bom? Primeiramente, seja bem-vinda, que legal que você entrou, fico muito feliz. Nós temos um tempinho aqui para falar, então, sobre os dois ciclos vistos, né? Que foi ali, Antiguidade, que foi logo depois Idade Média. Depois, ciclo 2, nós já entramos na Renascença para finalizar o ciclo no próprio Barroco. Então, na verdade, foram o quê? Foram muitos anos, mais de 1000 anos de música, né? Na verdade, mais de 1700 anos de música nestes dois ciclos. Por isso, assim, quando você fala, ou qualquer aluno me conta, né? Não, estou fazendo em 6 meses, ou a própria disciplina aqui que está em 6 meses, é realmente um desafio enorme, né? Nesses dois ciclos, só nós temos aí essa quantidade de tempo passado, né? Muito bem, e aí é importante, muito importante, Mirellen, que nós pensemos, e também para depois deixar isso muito claro para o nosso aluno, que nós estamos trabalhando com a música ocidental. E por que isso? Porque, na verdade, antes, há 4.000 anos antes, a música oriental já estava sendo processada, ela já acontecia, né? Então, aqui a música do Ocidente, que ainda não tinha nascido, não tinha acontecido, né? E ela acontece onde? Exatamente na Grécia. Por isso a antiguidade grega é tão importante para a nossa história, para o nosso contexto, para o contexto da música ocidental. Bom, ali você deve ter lido, né, para fazer ali o mapa mental do ciclo 1, você deve ter lido o que a Grécia nos traz. Primeiro, aquela vastidão de filósofos, não é? A Grécia nos traz o belo, o estudo do belo. A Grécia nos traz o estudo da matemática, da filosofia, da geologia, e por aí vai, não é? A Grécia é uma região de cultura total. E nisso nasce a música. E a música, para eles, era uma coisa extremamente importante. Por quê? A importância dela que eles acreditavam, a sociedade acreditava que você poderia ensinar, né? O indivíduo podia ser educado pela música. Então, ali eram duas áreas super importantes para eles: a ginástica, para manter o corpo são, e a música, para manter a mente e o espírito, né? E aí, instantinho. Já que eu volto, Mirellen, vou receber a Kézia aqui. Olá, professora Kézia, como vai você? Olá, professora Marialba. Estou sentindo um pouco o seu áudio baixinho, mas vamos lá. Mas por que está baixinho para você? Aê, também está dirigindo, Kézia? Olha. Meu Deus, eu vou desligar a câmera, então. Deixa a Kézia, deixa aí, é bom ver vocês. Kézia, que bom. Dirigindo, realmente, eu vou parar mais à frente, depois eu estou sentindo o seu áudio muito baixinho, professora. Não sei se é impressão minha, mas... Deixa eu perguntar para a Mirellen. O meu áudio aqui está todo aumentado. Mas o da senhora, não sei como é que está, se é só comigo, não sei. Deixa eu perguntar para a Mirellen. Mirellen, como é que está o meu áudio aí? Tá a mesma coisa. Oi, Mirellen, perdão? Mirellen, você me escuta bem? Acho que a Mirellen foi dar um descansinho. Kézia, primeira coisa que eu quero perguntar para você. Você entendeu a história da prática?
Oi, professora. Oi, Mirelle, voltou. Oi, estou ouvindo bem, sim, viu? Eu só não consegui colocar a tempo o microfone na hora da pergunta. Ah, não, então tá me ouvindo, né? Para mim, tá ótimo, o volume tá excelente. Tá. Ô, Kézia, dá uma olhadinha aí. Deve ser o seu som. Obrigada, Mirelle. Por Deve nada. ser alguma coisinha aí. Ô, Kézia, eu já quero perguntar para você a história da prática pedagógica. Na hora que você tiver possibilidades, fala comigo, tá bom? E eu vou continuar aqui o papinho que eu estava tendo com a Mirelle, né? Que eu estava falando ali da música da antiguidade grega, exatamente trazendo toda a influência para aquilo que hoje é a nossa música ocidental, né? E ali nós temos algumas características muito interessantes. Por quê? Primeiro que os instrumentos, a instrumentação da Grécia é muito simples, né? Então, eles primeiro trabalhavam ao invés de escalas, com notas que vinha de cima para baixo. Lembra que a nossa escala vem de baixo para cima, né? Na Grécia era uma relação, uma estruturação de 4 notas, que era chamado de tetracorde. Depois foi se juntando outro tetracorde, e lá vocês encontram os nomes, né, que ela vai recebendo, essa junção, e isso vai influenciar, de alguma forma, aqui, como que chegou essa música para nós. E uma coisa interessantíssima, né, gente? Na Grécia, essas escalas, que não eram chamadas de escalas, e sim de modos como eles eram construídos, como que era a relação escalar, a relação de tons e semitons, ela recebia nomes da região que aquele modo era tocado. Então, por exemplo, na ilha de Frígia, porque Grécia é cheio de ilhazinhas, né? Então, na ilha de Frígia, foi-se criado o modo frígio deles. Na ilha de Dória, na região de Dória, foi criado o modo dórico. Na ilha, na região de Eólia, o modo eólio, e assim por diante, certo? Então, algumas coisas são importantes, né? Estes modos que viraram uma relação escalar, que, na verdade, também vem de um processo de pesquisa dos próprios gregos, e aí a gente evoca quem? Pitágoras, né? Lembra que Pitágoras, com sua filosofia, um matemático, e aquela história que a gente conhece tão bem do monocórdio, que ele vem e começa a descobrir que se você pega um fio e estica este fio e divide ao meio, dá uma oitava acima, se divide ao meio, dá uma quinta acima, e por aí vai. Essa historinha a gente conhece de muito cedo, né? Quando estuda música. Muito bem. Dentre tantas influências, né, como estes modos chegaram para nós aqui, tem uma coisa muito interessante, que é a teoria dos afetos. E eu quero saber de vocês. Mirelle, o que é a teoria dos afetos, lá da Grécia? Eu espero se abrir, tá? Olha, professora, eu acho, se eu não estiver confundindo, né? Porque a cabeça já está ali. Não, fica tranquilo. tranquilo. Mas são as emoções, né? Eles trabalhavam muito as emoções. Exato. E tudo ligado à religião, né? Então, eles educavam de forma que a música serviria para a religião e para a educação, mas tudo envolvido em prol as emoções. Interessante, Mirelle. Eu gostei muito quando você fala de emoções, que tem tudo a ver com essa teoria dos afetos. Só não tem a ver com a religião. Por quê? Porque na Grécia eram vários deuses, né? Não tinha o deus uno, essa coisa da teogonia, que se acreditar em apenas um deus. Então, menos religião, mas mais filosofia ali
daquela região. E quando você fala em sentimentos, né, essa relação, essa teoria dos afetos, o que ela está trazendo? Eles acreditavam que certos modos, ou os modos em geral, eles tiravam do indivíduo, do ser humano, algum tipo de sentimento, certo? Então, isso acontecia, por exemplo, você ia para a guerra, você tinha que ouvir ou tinha que tocar um modo, no caso, um modo frígio, porque aquilo te dava àquelas pessoas que estavam indo para a Grécia uma força, uma predisposição, né, afetiva, para que eles pudessem marchar para aquela função. Né? Tinha um modo, por exemplo, os modos do momento da reflexão da oração, tinha os modos de casamento, tinha os modos da felicidade, os modos do amanhecer, e por aí vai. Então, quando se fala em teoria dos afetos, é exatamente isso. Isso é muito, gente, muito importante, que essa teoria ela vem caminhando pelas etapas ou pelos períodos da música. Então, essa predisposição que aquele modo tem, não é, de tirar do ser humano, de fazer com que ele tenha algum sentimento ou alguma reação, é exatamente isso no que estamos aqui entrando nesse aspecto da teoria dos afetos. Gostaria que vocês dessem uma olhadinha com carinho nessa parte aí que tem no ciclo 1, logo no início, tá? Bom, gente, e aí nós já sabemos, então, que Grécia está lá carregado de filósofos que acreditam que a música ela ajuda a educar, não é? Assim como a educação física, ou seja, todo músico era muito respeitado. Não é? Muitos filósofos vinham com suas teorias, Pitágoras traz a relação de intervalos, não é? As escalas, as relações escalares a partir de notas, né? Elas são chamadas de modos, ok? Modos gregos, né? Então, esses modos gregos, eles vinham com uma relação de cima para baixo, não é como a nossa escala, que é de baixo para cima. Outra coisa, ela tinha também três estruturações diferenciadas ali dos tetracordes, quando se junta ao outro. Então, todas essas observações que eu estou colocando aqui para vocês, é bom dar uma olhadinha ali no nosso material, que é muito importante. Muito importante não só para avaliação, né, gente, mas muito importante para termos como base para continuar as etapas ali, os períodos da música, né, principalmente da música ocidental. Muito bem, gente, então entramos na Idade Média, entramos na música medieval. Onde é que isso se diferencia ou se iguala à música da antiguidade? Então, Grécia está aqui, cheio de ilhas. Não é? Nasce um ser chamado Jesus, que divide o mundo em AC, né, o Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo. Com este Cristo, esse Jesus, os cristãos começam a aparecer ali na Terra em confronto com as religiões pagãs, né? Principalmente da Grécia e o Império Romano também. E aí estes cristãos estão ali, primeiro são muito perseguidos, né? Eles tinham que se encontrar nas catacumbas, vocês conhecem, tenho certeza que vocês dois conhecem muito bem essa história. Quando a religião passa a ser incorporada pelo próprio império, não é? Ela toma força, Roma começa a ter, então, vários centros religiosos chamados de monastérios, né? Mosteiros. E é aí dentro destes mosteiros que, como lá na Grécia, para a Grécia, na Antiguidade, era importante que
que os caras, que o indivíduo, né, ele conhecesse a música porque ele ia ser educado, também isso acontece nos mosteiros. Os monges mais velhos acreditam que você pode educar a partir da música, não só a música servindo para a oração, mas também para a educação, certo? Então, veja bem, Grécia está aqui, Roma está aqui, né? Aqui na bota da Itália e tal, vira um centro. Mas Roma, ela é, o que o Império Romano nos traz? Aquele poder da guerra, né? Muito forte, o poder da arquitetura, eles são muito bons também, que a gente até hoje encontra vários arquedutos romanos, né, quando vai na Europa, conhece muitas, até hoje, né, muita arqueologia do Império Romano, né, que está ali sobrevivendo. Mas, artisticamente, Roma não podia dizer que era um grande, ou seja, o Império Romano não era lá um grande centro. E o que aconteceu? Então, Roma vai, a igreja vai e pega muitos detalhes da própria antiguidade, da própria Grécia, certo? Então, ela pega os modos da Grécia, ela pega essa questão da oração, né, de você usar aquilo para o aprendizado, para a oração, mas também para o aprendizado, e a partir daí, na própria igreja cristã, eles começam a fazer umas mudancinhas para não fazer, por exemplo, para não ali render como se fosse fazer exatamente como a Grécia. Então, o que era 4 notas, o tetracorde, a igreja junta 2 tetracordes, certo? Outra coisa importantíssima, como a música da igreja era feita exclusivamente para aprender, né, mas para orar, então, a oração, ela vem de baixo da terra para os céus, para Deus. Por isso, a nossa escala musical, ela é de baixo para cima. Ela é descendente para o ascendente, certo? Que mais podemos falar disso? Outra coisa importantíssima, eu falei para vocês que os modos ali, os modos gregos, eles têm um nome conforme as regiões. O que a igreja fez? Ela não vai trabalhar os modos como as regiões, mas ela mudou as fundamentais, as tônicas dos modos. O que eu quero dizer com isso? O que é dórico lá na Grécia não é dórico aqui na música cristã, na música da Idade Média. Então, nós temos modos gregos uma coisa e modos litúrgicos são baseados, mas não são os mesmos da Grécia, ok? Isso é muito importante, sabermos que todo mundo chama os modos de modos gregos, na verdade não é, né? Modos gregos foi aquilo que deu base para a música, para a nossa música ocidental. Uma coisa importantíssima, começou-se os cantos, e no princípio eram os cantos a uma voz, né? Poderia até ser assim, ser 200 homens cantando, mas eles iriam cantar apenas uma voz, uma linha melódica. E aí dá-se o nome de monodia, ou monofonia, que na verdade é também chamado de canto-chão. É aquele canto que você sai com a sua nota do grave, vai para o agudo, sempre em graus conjuntos, repete algumas notas que vocês podem ver lá, que é chamado de tenor, e depois desce em graus conjuntos. Né? Aquele canto, aleluia, aleluia. É o primeiro registro musical da música ocidental que nós podemos dizer. É a monodia ou é o canto-chão, certo? Muito bem, meninos, meninas. Meninas não, é só você, né, Mirella, que está aqui agora. Mas se alguém for escutar isso aqui. Muito bem. Daí, dessa forma, nós já levamos uma coisa em consideração. A música dentro da igreja era só cantada por homens, não é?
homens e crianças, caso fosse fazer outra voz mais aguda, mas, por enquanto, nós temos que pensar que a mulher não está ali no princípio da Idade Média, podendo cantar ou até mesmo entrar na igreja, certo? A primeira forma, então, a primeira expressão de um gênero é esse, é a monodia, que é o canto-chão, que é esse canto em arco, não é? Por que arco? Olha, ela desce, ela sobe, ela desce. Bem simples, com graus conjuntos, sempre cantando textos bíblicos. Diga lá, Mirelle, adorei a mãozinha. Oi. Diga. Essa avisar que eu cheguei em casa. Não entendi. Pediu para avisar quando eu chegar em casa. Você já chegou? Sim, tá tranquilo. Vai conseguir assistir? Vou terminar, se Deus quiser. Tô aqui, tá? Belezinha. E depois você abre aí, se puder, para eu conhecer sua carinha. Tá bom? Muito bem, Mirelle e quem estiver ouvindo, quem for ouvir depois. Nós estamos ali na música da Idade Média. Aê! Que delícia, que bom que vi. Como é bom ver vocês, sabia? Show de bola, Mirelle. Você tá desligada, é isso? Falei, não é muito legal que a gente passa em vários lugares, crianças passando no fundo, né? Então a gente opta por ficar com o vídeo desligado. Sim. Não, e sem contar também, Mirelle, que queira ou não queira, é um pouquinho perigoso, né? Dificilmente a gente senta para assistir, a gente depois senta para reassistir. Reassistir. Mirelle, ontem eu estava com uma aluna que estava também dentro do carro e ela virou o celular, né? Uhum. Aí eu comecei a brincar. Gente, olha lá, ela capotou o carro. Sabe quando você vira o celular? E foi um momento de... Mas se você chegou, eu já fico mais feliz. Não, tá tranquilo. Só vou desligar aqui que agora eu vou descer, vou para lá para dentro, mas estou ouvindo, tá? Tá bom. Estou continuando aqui na Idade Média. E se, Mirelle, se for surgindo perguntas, já vai deixando aí para que você para que a gente possa bater um papo sobre isso. Ok, por enquanto, tranquilo. Beleza. Muito bem. E aí, nós estamos ali naquele gênero, né? Que é a monodia, ou que é o canto-chão, e ficou ali, gente, muito tempo nessa manifestação dentro da igreja, certo? Ótimo. A partir disso, passado-se muito tempo, apenas uma voz sendo cantada, e por homens, né, por monges, foi criada uma nova voz, uma nova possibilidade aqui para este canto. Era uma voz que estava sempre uma quarta justa abaixo deste canto aqui. Eu vou só reforçar uma coisa, gente, que essa monodia, o canto-chão, ou toda a música da Idade Média, neste princípio, era feito com a letra, o texto, era texto bíblico, certo? Se não fosse texto bíblico, você não poderia e não pode chamar de música religiosa. Maria Alba, mas eu já vi alguma coisa da Idade Média, lá dos saltimbancos, não sei o quê, mas eles falam de Maria, de José, do nascimento de Jesus, mas não é texto bíblico, então não pode ser considerado música religiosa, certo? Na igreja, Idade Média, música religiosa. Bom, então estava ali, né? Surgiu uma diferenciação ali, que foi uma voz que foi colocada do ladinho, ou uma quarta abaixo, no princípio, deste canto-chão, certo? A essa voz em quarta, paralelas, foi chamado, então, de órgano ou órgano. E aí, meninos, é o começo da polifonia. O que é polifonia? Vários sons, onde cada um tem a sua importância. Um não pode ser
não pode ter uma vida principal do que uma história, um histórico principal do que as outras, né? Por exemplo, se a gente trabalha a homofonia, né? A textura chamada homofonia. Homofonia é alguém que está cantando ou tocando, é uma voz principal sendo acompanhada. Então, nós temos uma voz principal. A polifonia, não. Todas as vozes, né? 2, 3, 4, 5, 10 vozes que pode acontecer, até mais, todas elas têm uma importância por igual, que se equivalem. Bom, gente, então esse órgão, que no começo era paralelo, esse paralelismo, era em quartas, mas a inversão da quarta é quinta. Então, você já pode pensar também em quartas ou quintas. Logo depois veio o órgão oblíquo, que era aqui, uma voz que estava parada e uma voz que cantava, ia para baixo, ia para cima, ia para baixo, ia para cima, certo? Como se fossem movimentos, poderia chamar perpendicular, talvez. E um outro que era o movimento contrário, né? Que é muito interessante. Então, enquanto o canto-chão aqui estava indo para baixo, o órgão estava subindo, a voz criada estava subindo. O canto-chão vinha para cima, a voz criada vinha para baixo. Então, movimentos contrários, certo? Depois disso, passou-se muito tempo, até que chegamos ali, no momento, né, quase querendo finalizar ali essa história da Idade Média, lembrando que a Idade Média foi por 1000 anos, né? Mas ali, nos momentos quase chegando ao seu final, nós ficamos sabendo de uma escola, né, chamada Escola de Notre-Dame. Escola de Notre-Dame que traz para nós ali 2 músicos, né? Um chamado Leonin e outro Perrotin. Um era tio do outro. Da Leonin era tio de Perrotin. E qual a novidade que eles trouxeram? Trouxeram uma terceira voz para isso que estava, esse ductus aqui que estava andando, certo? Uma terceira voz e trabalhando-se muito as terças e sextas. Por que eu estou falando isso? Porque lembra, primeiro foi intervalo de quarta, que inversão é a quinta, isso foi dando continuidade por muito tempo, até que houve ali essa inserção da terça e da sexta, que uma é inversão da outra, certo? Aliás, terças e sextas eram dissonâncias na época, olha que coisa interessante, certo? Muito bem, o que mais? Quando chega essa possibilidade de 3 vozes, vem Perrotin, que era o sobrinho do Leonin, já coloca uma quarta voz, aquilo já começa a ser virar um contexto com uma reflexão até textual já muito mais desenvolvida, não é? Nesse momento, apenas uma das vozes tinha que trazer o texto bíblico, as outras poderiam ser criadas, e ainda nós sabemos que só os homens estão cantando, tá? Ali dentro da igreja. Até que chega no moteto, né? Ou motete. Tenho certeza que vocês já ouviram isso aí. O que é o motete ou moteto? Moteto vem de mote. Em francês, nós falamos mot, né? Mote, mot. Você sabe, a gente sabe muito bem que mote dá um mote aí, é tema, é palavra, certo? Quando nós encontramos pela frente um moteto medieval, né? Um gênero extremamente importante ali, no final da Idade Média, nós percebemos que ele tem este nome, por quê? Porque ele leva um texto que pode ser em várias línguas. O que eu quero dizer com isso? A gente está cantando ali o canto-chão em latim, certo? A voz intermediária pode ser o francês, a primeira voz, por exemplo, pode ser o inglês. Tá? Olha que interessante, que riqueza, né? Muito bem. Aí vieram vários compositores chegando, criando uma relação enorme de motetos, até que as vozes se desenvolveram
num mar sem fim, não é? Como eu falei para vocês, a polifonia pode-se chegar à imensidão de possibilidades de vozes, de jogos de vozes, né? E aí, quando nós estamos entrando nesse processo de muitas vozes ali dentro da música, o que acontece? Acontece uma coisa extremamente interessante. O texto passa a não ser mais percebido, né? São tantas vozes cantando aquilo que a música que era usada para orar não está fazendo mais a sua função, não é? Então, houve um adendo do Papa da época. O Papa falou, não, isso não pode acontecer. Os nossos monges já não entendem mais o texto. Nós vamos voltar lá para cantar em quartas, em quintas, monodias, né? Até que surge um cara sensacional, chamado Giuseppe da Palestrina, né? Que era um grande polifonista, e ele chega e fala, ele traz para o Papa uma outra possibilidade. Papa, olha aqui, olha, o seguinte, a gente pode sim fazer a gente pode continuar a fazer a polifonia, mas mais simples, sendo que o texto fique menos complicado de se entender. E aí o Papa permitiu, e é por isso que nós chegamos onde nós chegamos hoje. Então, lembrando, né, gente, uma coisa importante, não temos muito essa relação de mulheres dentro da igreja, embora nós tenhamos uma monja, Hildegard van Bingen, que é uma grande compositora de 1200 e pouco por aí, mas antes não se via, mulher não cantava, né? Ou seja, a mulher não estaria ali onde os monges estariam cantando, certo? E outra coisa importantíssima, não há instrumentos. No máximo, já se foi achado uma gravura ali que se tocava uma flauta abaixo, tá? No máximo, ou um órgão pequenininho para acompanhar, mas a Idade Média, a música da Idade Média, a música religiosa, isso é importantíssimo, ela não traz essas questões instrumentais. Nem existia, né? Existia uma flauta simples, um tamborete, um triângulo, alguma coisa muito simples, que não daria mesmo para competir com as vozes, não é? Muito bem, gente. Lembra, então, também uma coisa importante, né? Lembra que houve a presença de Lutero indo ali propondo uma reforma na igreja, todo mundo sabe por quê, aquelas histórias todas complicadas, né? E o Lutero, então, ele muda, ele faz os cultos igualzinho ali a música de Roma, né? A única coisa que ele quer, a única coisa que ele muda é o seguinte: enquanto Roma se canta o latim, né? Ou a música cristã está cantando em latim, Lutero ele vai trabalhar com a música alemã, certo? E dentro dos rituais ali, ele só não faz o Glória, que era muito usado antes, e o Aleluia, me parece que ele não faz também. E para a Contra-Reforma é que vem exatamente o nosso querido Palestrina e falando, opa, vamos lá, vamos retomar essa continuidade aqui da nossa música, esse processo musical. Entramos, então, numa fase muito interessante, a fase, ou a época, né, ou a etapa histórica da Renascença, do Renascimento, onde renasce o homem, o indivíduo. O mundo deixa a teogonia, né, onde Deus é o centro, para ser o homem o centro do universo. Não é? Lembra que tem até aquele desenho, né, onde o homem aqui está de braços abertos e pernas abertas, e o mundo, né, circulando, um desenho do nosso querido Da Vinci, não é? Século XV. E século XV foi a época das grandes invenções, época da imprensa, né? O que ajudou muito a música, por quê? Porque ela
Ela está agora as pessoas podem imprimir partituras. Não precisa ser os monges que ficavam desenhando, né, demorando anos e anos para se fazer uma partitura. Não. Com a criação da imprensa, as partituras já poderiam ser imprimidas, impressas, e iam ser trabalhadas ali na casa das pessoas, tá? Normalmente. E existiu essa troca também de músicos indo para regiões diferentes, né? Para estudar, para aprendizado, para trocas, que ali também é a época das grandes navegações. Nós sabemos a importância do renascimento para o mundo. Aliás, o Brasil ele é invadido, né? Descoberto é ruim, né, de falar, mas ele é invadido no século XV, né? No renascimento da Europa ali. Bom, gente, o que está acontecendo musicalmente falando? A polifonia vocal, ela é imensa. Ela traz uma riqueza enorme de condição, de trabalho, de propostas, né? de compositores que já estão usando de toda a sua mestria, e nós encontramos muitas referências assim, de uma riqueza enorme ali, dentro do que está se fazendo na polifonia. Mas é importante que levemos isso para a nossa casa. Polifonia vocal. A música da Renascença, nós temos que entendê-la como uma música vocal, tá? Ah, Marialba, mas olha, eu tenho um conjunto de flautas e eu toco música da Renascença. Sim, porque neste momento, o século XV, começam a ser desenvolvidos os instrumentos. E os instrumentos queriam, então, eles queriam imitar as vozes, tá? Então, se eu pego ali, por exemplo, aqui eu tenho um quinteto de flautas, né? Aqui embaixo, flautas doces. Eu tenho uma flauta soprano, a voz da mulher, uma flauta contralto, voz mais grave da mulher, uma tenor, voz mais grave do homem, uma baixo, voz menos grave do homem, e uma baixo, a voz mais grave do homem, e tem uma sopranino, que seria a voz da criança. Todos os instrumentos, então, da Renascença, elas tentavam imitar as vozes humanas. Olha que interessante. E, neste momento, os instrumentos começam a querer também entrar ali para tocar junto, até com as vozes. O que eles faziam? Se pegava uma voz, digamos, vou pegar aqui a minha tenor, tá? E ali naquele coro, naquele vocal, naquela polifonia, escolhia uma região que desse para tocar com a minha flauta tenor, e junto com o pessoal que estava cantando, a flauta tenor ia também acompanhando aquilo ali, certo? Olha que interessante, gente. Então, tanto é que nessa época nós não trabalhamos, a gente não encontra muito a questão do instrumento solo, solista, tá? A gente encontra o instrumento como família, então as vihuelas, né? As violas da gamba, as flautas doces, os cornetos, e aí por diante é uma infinidade também de instrumento mais diferenciado, certo? Então, é importante que a gente leve isso para o nosso conhecimento, que a Renascença traz essa história da polifonia vocal, mas também começa-se, então, nascer, querer ali aparecer os instrumentos. E aí entramos no século XVI. Século XVI, a gente deixa só ver que horas são, que eu tenho... Tá. Século XVI, entramos, então, no barroco. Né? Importantíssimo, gente. Importantíssimo para tudo, para a nossa história. Não é? Por quê? Primeiro, há uma coisa, há um grupo de aristocratas que eles se reuniam sempre ali na casa de um deles, né? E eles resolviam como ia ser a arte ali na Itália, certo? Eles que comandavam ali mais ou menos os caminhos da arte, não é? Então, por exemplo, eles achavam
que aquela polifonia que a gente falou, de várias vozes, tudo, eles achavam aquilo um terror. Né? Não, aquilo é muito complicado, é muito complexo, ninguém entende nada. E essa camerata, que é chamada de camerata Bardi, né, que vocês vão encontrar isso também lá no material, eles definiam rumos, então, e eles definiram muito os rumos da música. Aí vocês também vão encontrar duas referências, chamada primeira prática e segunda prática, não é? Ali com Monteverdi. O que é isso, gente? Essa tal de primeira prática e segunda prática foi quando eles começaram a pensar, a filosofar que a música, se você quisesse fazer uma música ao estilo de Palestrina, cheio ali de polifonias, várias vozes e tal, você estaria trabalhando a primeira prática, certo? Mas, como eu falei, teve um cara que já estava pensando um pouco mais além. Ele queria, ele evocava a música da Grécia e ele pegava ali alguns conceitos, como, por exemplo, do solo, do solista, do cantor solista, certo? Ele começou a acreditar. A partir de alguns poemas, ele fazia música como se fosse um recitativo. Recitativo é aquilo que você canta como se estivesse recitando, como se estivesse falando, né? Então, neste momento, eles dão a essa possibilidade de você fazer uma música trabalhando mais o recitativo, não trabalhando as dissonâncias como eram usadas, tal, de segunda prática. Então, lembre-se, o barroco traz muito essas duas referências tão importantes. Por que tão importante, gente? Porque da segunda prática, a partir de Monteverdi, nasce a ópera. Não é? O gênero tão importante que nasce exatamente ali, quando o barroco está nascendo, certo? Muito bem. O que nós podemos falar mais? Sim, podemos falar uma coisa importantíssima. Barroco ele esteve no século XVI e século XVII. E aí, como é que está? Se a voz deixa de trabalhar tanta polifonia, né, na força total, nós temos a voz que está trabalhando solo, como ópera, como recitativo, tá? E vocês podem me perguntar, e os instrumentos? É aí que os instrumentos começam a eles começam a serem desenvolvidos, tá? Praticamente chegando aqui que a gente conhece hoje dos instrumentos, né? Por exemplo, se eu pego uma flauta doce renascentista, é diferente de uma flauta doce barroca. Aliás, até a afinação elas são diferentes, certo? Uma é 415 e a outra, a barroca, em 420. Assim, essa flauta barroca é a que hoje nós tocamos. Chegou até século XXI para nós. Tá? Então, isso acontece um pouco com os violinos, com os instrumentos, com as flautas, com os instrumentos que vão se desenvolvendo também. O que mais nós podemos falar do barroco? Uma coisa importantíssima, gente. Eles tinham o trabalho do contraste. O que é isso? Né? É aquela história de você sempre estar fazendo uma música pensando em duas coisas que se contrastam. Por exemplo, um instrumento muito agudo, um instrumento muito grave, tocando. Por exemplo, você trabalhar uma intensidade enorme em algum momento e diminuir, certo? Você trabalhar, por exemplo, uma tonalidade maior e uma tonalidade menor, um claro escuro, tá? Que nós encontramos até essa referência ali nos quadros, né, dos pintores barrocos. Sempre tem aquela sombra, aquele escuro e aquela luz, não é? Isso foi uma filosofia, né? Isso foi uma estética da época do barroco, certo? Muito bem. Que mais? E aí, gente, olha que interessante, começa a surgir os gêneros, ou as formas musicais, né? Nós temos ali os concertos, que é o concerto grosso, ele aparece, as sonatas na forma de sonare, ainda não é a sonata clássica, mas
a música começa a ser processada com nomes ali, com andamentos, né? Já muito diferente do que estava acontecendo no Renascimento. E teve uma coisa muito importante dentro do Barroco, que foi o baixo contínuo. O que é isso? Na verdade, era o seguinte, como eu falei, né, que os instrumentos eles tinham que fazer em contraste do agudo e do grave, o compositor escrevia ali, por exemplo, por uma viola da gamba ou um violoncelo. Coloca aqui, escreve, e embaixo ele coloca alguns números chamados de baixo cifrado, que depois deveriam ser preenchidos, né, para a pessoa que estivesse tocando o cravo, ou o órgão, não importa. Ele escreveria ali conforme aquele baixo cifrado que já foi cifrado pelo próprio compositor, né, em contraste com aquela voz aguda, ou da flauta, ou do canto, ou do fagote, do violino, e por aí vai. Então, baixo cifrado é muito importante, essa característica do Barroco. Outra coisa importantíssima, gente, e já finalizando aqui o nosso encontro, tá? Nós, ali no começo deste momentinho aqui, que estamos tendo, nós falamos que a música veio a partir dos modos gregos. Ela deu uma reformulada, esses modos deram uma mudada ali dentro da igreja, né? A música cristã transformou aqueles modos, e, na verdade, nós estamos vivendo um tipo de sistema. Que sistema é esse? O sistema modal, tá? Então, Antiguidade, Idade Média, Renascença, comecinha do Barroco, nós estamos no sistema modal. Como ali, ao continuar ali na segunda fase do Barroco, as harmonias, né? Ou seja, os acordes ali estão aparecendo, nós começamos a trabalhar uma harmonia chamada harmonia tradicional. Dê uma olhada nisso com carinho, tá? Nessa harmonia que aparece no Barroco, bem como o baixo contínuo, que são características importantíssimas, como os contrastes. Dê uma lida, assim, com mais afinco nesse material. Ali no meio, né, desse século XVII, surge ninguém mais que Sebastian Bach. E, além da importância dele como músico, como gênio musical, né? Gênio mesmo, ao lado de Mozart e ao lado de Beethoven, porque ele trouxe um diferencial, né? O gênio não é aquele que faz uma coisa bonita ou boa, né? É aquele que traz um modelo diferente, ele renova alguma coisa e aquilo dá muito certo. Bach, ele também traz para nós, ou a partir dele, solidifica o sistema tonal. Lembra que era o sistema modal, que era o trabalho com os modos gregorianos, litúrgicos, não é? Que era, o que é o sistema modal? Nada mais é do que você não tem tensões dentro da sua música. Tanto é que ela era muito feita para orar, para rezar, né? E é o quê? Você pensa numa nota e fica girando em torno dessa nota aqui. Já o sistema tonal, né, que é tudo isso que a gente toca, se liga um rádio, é música tonal, né? Você vai lembrar de uma música antiga que você quer curtir, em cima de música tonal. O que é isso? É aquela música que vem da tensão, que professora, é dominante, e relaxamento. Diga, Maria Mirellen. Oi, você falou comigo? Oi, Mirelle, falou comigo? Ah, sim. Eu vou ter que me retirar, tá? Tô tendo muita reação da gente. Tá, eu tô... E não vou tá, eu tô saindo também. Mas... Tá, um beijo, Mirelle. Oi? Depois você assiste o finalzinho, tá? Sim, tá bom. Eu vou... já tô finalizando aqui também, que eu tenho que dar outra aula. Não, tchau, obrigado por comparecer, Mirelle. De nada. Tchau, o prazer foi meu. Gente, e aí, finalizando aqui, Bach, né, ele estabiliza o sistema tonal, né? O que é o sistema tonal? Aquilo que você tem uma tensão que vai para o relaxamento, uma dominante que vai para a tônica. E ali, na metade do nosso Barroco, nós entramos, ou quase finalizando, nós também temos essa referência tão importante, que é a entrada, né? Ou seja, a nossa música entrando nesse novo sistema. Então, eu gostaria que vocês, meninos, para a nossa prova, né? Quem quiser, olhe bem esses tópicos que eu
comecei a trabalhar aqui com vocês, ali, da música grega, né, que é a teoria dos afetos, ali a escala, como que ela é feita, os modos, como surgiram, né, os filósofos, a importância dos filósofos, como que a música era tratada, depois como isso foi gerado ali na igreja, que primeiro veio a história da monodia do canto-chão, depois entraram outras vozes, que foi chamado então de canto gregoriano, depois ali já isso foi se desenvolvendo, né, durante 1000 anos, né? E aí começaram a se entrar outras vozes, começou a surgir a polifonia. Leia ali sobre a Escola de Notre-Dame, sobre Perrotin, Leonin, a importância das terças e sextas, estilo internacional, estilo nacional, o que será que era isso, né? Que já estava começando a acontecer, e depois isso foi para outras épocas também, até que nós chegamos no Renascimento, a partir do ali deste homem, né, que estava sendo o mais importante ali dentro da sociedade, né? Deixa-se a teogonia, entra então o humanismo e todas as descobertas, todas as criações, as navegações, a importância de tudo isso, e na música também, e onde ainda ela é predominantemente vocal, o instrumento começa a querer entrar, mas todos os instrumentos ainda estão ali, sendo formatados como se fossem vozes humanas, até que chega ao barroco, né? E nós temos ali o começo da ópera, já as formas musicais importantes, como a sonata, como a cantata, como um concerto grosso, os instrumentos começam a ter força, eles começam a ser desenvolvidos no seu auge, né? Começam a ter uma importância muito maior, até que surge Sebastian Bach e transforma o que era uma música modal, uma música tonal. Leiam, peguem estes detalhes mais importantes, tá? Ali quando forem estudar, né? Não se apeguem muito, nem há uma necessidade assim de saber que Bach nasceu em 1700 e pouco, morreu. Não há isso, tá, gente? Mas sim há o que ele traz, né? Assim como o que o Palestrina traz para a Renascença, o que a Idade Média trouxe, quais foram os gêneros, o que foi acontecendo ali de mais importante dos processos ali para que a nossa música chegasse onde está, essa nossa música ocidental. Ok? Muito bem, espero que tenha dado uma luz, uma pequena luz. Eu sei que vocês todos, na maioria, na sua grande maioria, já têm um conhecimento, né, da história da música, possivelmente isso aí já está dentro de vocês, mas passei por aqui, se alguém tivesse alguma dúvida, haveria essa possibilidade de esclarecer, tá bom? Então, obrigada por chegar até aqui. A gente encontra, possivelmente, para quem quiser, da próxima prova específica. Quem tiver alguma dúvida, deixa para mim, por favor, pode ser nos comentários aqui do YouTube mesmo, ou na nossa SAV, né? Aliás, mais importante, quem tiver também dúvidas com o portfólio 1, também, por favor, me mande, tá bom? Abraço a todos, boa prova, espero que vocês passem por esse semestre trazendo, né, suas colaborações, ao mesmo tempo recebendo muitas informações importantes, tá? Muito obrigada por assistir, até, e saúde e paz para todos nós.